E é nos 45 do segundo tempo que Júlio conseguiu entregar pra gente uma pérola memorável pro ano de 2025. Bom dia, boa tarde, boa noite, não importa a hora que você esteja assistindo, seja muito bem-vindo. Meu nome é Andrei e esse aqui é o Andrei falando É Labubu, é Bob Goods, é Morango do Amor. Qual será a próxima? E a próxima foi a situação que nós vamos analisar aqui nesse vídeo, que é o quê? Camila Frender foi no podcast errado. Tava indo bem demais, né? Você viu, eu tava apresentador, mas daí não consegui sustentar. Mas eu vou aprendendo com o tempo. Mas Camila Frender, que é uma podcaster muito famosa, ela é roteirista, ela já escreveu livro, né? Vale muito a pena pesquisar um pouquinho mais sobre ela para conhecer o podcast dela, chamado É Nóia Minha. O que aconteceu, né, com essa mulher? Ela foi convidada para um podcast e o resto é história. Então vamos começar a analisar. Para começar a analisar, então, nós vamos direto para o podcast Vênus Real, né? O resumo da ópera é o seguinte: criaram um podcast de mesmo nome desse podcast Vênus, que é muito famoso aqui no Brasil. O podcast Vênus, o Flow, aquele outro Podpah. Esses são, assim, os podcasts e videocasts mais famosos do Brasil. E o que aconteceu é que alguém criou um podcast com o mesmo nome e está convidando o pessoal. E provavelmente, supostamente, essas pessoas estão indo enganadas a esse outro podcast, tá? Se você gosta aqui do canal, não se esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, porque é muito importante pra mim, tá bom? Então, vamos lá. Tem outro Vênus? Tem, fizeram. Nossa, realmente, você me copiam você. É um podcast recente? É um podcast recente. Não, calma aí, tipo não é assim, Gente, chat, vão lá hatear agora. Não, coitado. Então, não é um podcast recente, esse é o problema. Esse podcast Vênus, pelo que eu tava pesquisando, ele já existe há pelo menos 3 anos. Porque eu entrei no Instagram deles e ontem, no dia de ontem, dia 31 de julho, tava acontecendo um super evento em que a Ana Hickey matava, sabe? Um evento assim de... como se fosse um TED Talk, sabe? Para mulheres maduras e coisas do tipo. E copiam você? É um podcast recente? É um podcast recente. Não, calma aí, tipo não é assim, Gente, chat, vão lá hatear agora. não, coitada. Mas muda, tem tantos planetas. Coitada Ô, não, a galera, pessoa que que não tem isso? noção, né, Não, gente? chama- Não dá pra ter coitada aqui, não. Tô aqui pra te defender, Yas. Que história é? A velha surtada. Mas, gente, se existe um podcast já com um nome muito forte, consolidado, né, no Brasil e, quiçá, no mundo, você vai criar um podcast com o mesmo nome e vai botar um tal de Talks na frente? E Vênus Talks, como se não fosse o mesmo nome. Gente, isso aí a gente tem que ter também um pouquinho de senso, né? Ó, ela te ama, Beta, a Jana acabou de falar. Eu também te amo. E falou que me ama, então Jana, também te amo. Eu sou recíproca. Não, calma aí, eu também. quero até achar. Procurei Venus Talks. Tem isso. Venus Talks. Aí, Gente, ó. mas será que ela chegou lá? Já teve Ana Hickey. O mais engraçado dessa treta toda é que no dia 30 de julho, Lorelai Fox e Beta Borchard, acho que é assim que fala o nome dela, foram no podcast Vênus, nessa nova reformulação, né, que o podcast Vênus está passando. O podcast Vênus é apresentado pela Yasmin e pela Cris Paiva, se eu não me engano. Aí eles foram, né, com a Lorelai e a Beta foram nesse podcast no dia 30 e comentaram sobre isso. Eis o que aconteceu. No dia 31, a Camila Frender também foi nesse podcast e fez essa confusão toda, mas ainda a gente vai escutar o pronunciamento da Camila que vem daqui a pouquinho. Calma aí. Hickman, aí eu fico pensando, será que a Ana Hickman foi mas pelo... Tá bem. Mas sabe o que é pior? Será que as pessoas Camila que foi. estão vindo... Será que as pessoas que estão Achando indo que nesse podcast, elas chegam lá achando que é aqui? Todas, Sim. certeza. Porque recebe no e-mail, vem no Vênus. E a pessoa lembra? Já deve ter passado na sua timeline essa fofoca, que é... E com certeza já deve ter passado na tua timeline essa fofoca, né? E você já deve ter visto esse vídeo. Esse vídeo da Camila, ela postou no TikTok dela. Vou deixar aqui nos comentários o vídeo completo para vocês assistir. Tem um pouco mais de 3 minutos, mas o relato é muito engraçado, muito engraçado. o assunto que está rolando agora, não é mesmo? E aí eu vim dar a minha versão da história. Um belo dia, a minha assessoria manda um WhatsApp falando: Camila, você foi chamada para o podcast tal, tal e tal.
Naquele meio de nomes, tinha um nome de um podcast grande, que eu sigo a apresentadora me segue. Eu falei, marca esse aqui da fulana. Aí a minha assessoria falou assim, tem aqui a apresentação do podcast, você não quer dar uma lida? Eu falei, não, eu conheço, eu sigo. Gente, mas olha, uma coisa que eu tava pensando. Mesmo que você conheça o podcast, mesmo que você conheça a pessoa que tá te fazendo o convite, você tem que dar uma pesquisada antes para entender se essa pessoa não está sendo cancelada, para essa pessoa não estar passando por alguma situação que pode afetar a sua vida profissional, ou se, né, vai que você vai num podcast desse e a pessoa é bolsominion, como é no caso, sabe? Esse já é um dado, assim, muito interessante, assim, um gostinho de arrependimento, um gostinho de quero menos, sabe? Mas essa mulher, ela é coach, que daí, né, só nessa a gente já entende aí que a pessoa já não é de boa índole. É porque eu tenho um pouco de aversão a coaching, né? Mas isso é uma coisa minha. Ela é coach e ela segue Bolsonaro, Michele Bolsonaro, o filho do Bolsonaro, todos os filhos do Bolsonaro. Ela segue página de fã do Bolsonaro. Gente, como é que você vai sem pesquisar? As pessoas mudam, né? As pessoas mudam. E se ela vai no podcast mesmo que é da Yasmin, e a Yasmin falou ontem que, não sei o que, temos que matar a criança para fazer bolsa. Não dá, né? Pelo amor de Deus, né, Camila? Agora daqui pra frente você vai aprender. Ela, eu já assisti. Marca lá. Marca e bora. Cheguei no dia da gravação. Achei o estúdio diferente, mas eu pensei, faz um tempo que eu não assisto. Vai ver, eles passaram por uma reformulação. A gente vive, né, mudando cenários, coisa e tal. Aí veio uma moça super educada conversar comigo. Oi, prazer, eu sou a fulana. Vou só passar um batonzinho. Eu falei, vambora. Achei que podia ser a maquiadora e que ela ia passar o batom em mim, mas... Se você não conhece a Camila Frender, ela tem um podcast, né, como eu falei, chamado É Nóia Minha. E dentro desse podcast, ela criou uma associação do Sem Carisma, que é, assim, não sei se você é desse jeito, mas sempre que você precisa, assim, lidar com muita gente, você precisa depois ficar, tipo, 1, 2 semanas recluso, assim, quietinho, porque você não tem carisma para lidar com tantas situações sociais. E a Camila é uma dessas pessoas cansadas e sem carisma, né? Ela fala que ela é a presidenta do clube do Sem Carisma. E você imagina a cabeça da pessoa. A cabeça da pessoa chegando lá, passar um batonzinho a gente já vai, tá? Vai passar um batom em mim? Ai, que bom! Mas não. Ela foi até uma bancada, abriu a bolsa, passou o batom nela. E eu fiquei atrás. Tá, não é. Aí ela olhou pra mim e falou, vamos lá? Eu falei, vamos lá. Fui andando até o estúdio e aí tinham 2 cadeiras. Aí eu falei, onde eu sento? Né? Ela falou, pode sentar aqui. Nisso ela deu a volta e sentou na minha frente. Aí eu... comecei a... Literalmente aquele meme. Onde é que eu tô? Será que eu tô na Lagoinha? Gente, na primeira, né, eu já teria... aqui é o podcast. O que é esse podcast aqui? Porque eu acho que eu vim num lugar errado, né? Mas eu tenho bem essa cara também da Camila, que eu ia ficar e ia deixar. Eu não ia ter coragem de catar e sair, sabe? Entender que eu não sabia onde eu tava. E eu comecei a buscar pistas. Nisso, ela... Eu não sabia onde eu tava, então eu comecei a buscar pistas. Começou a falar com a pessoa que tava gravando, pode gravar e tal. E eu comecei a olhar em volta. Tinha uma placa com o nome do podcast que eu conheço. Tinha uma caneca com o nome do podcast que eu conheço. Tinha uma caneta com o nome do podcast que eu conheço. Daí, nisso, eu vi um caderno que tinha o nome do podcast que eu conheço. E embaixo tinha algo do tipo... uma conversa da mulher madura. Aí que eu... Cara, eu não tô... Não, o cenário não era o mesmo, a apresentadora não era a mesma, o logo não era o mesmo, o local não era o mesmo, mas ela foi perceber só na hora que ela leu um podcast para mulher madura. Então, né? Aonde eu acho que eu tô. Foi nesse momento.
E aí eu olhei e ela... Oi, hoje eu tô com a Camila Frender e o resto é história. Mas só pra fazer um parênteses, eu fui bem tratada no lugar, todo mundo foi super educado. Então, assim, não é o caso da gente, né, ir lá e reclamar e jogar hate e tal. Aí você abre o comecinho do podcast Vênus, a Lorelai, vamos tacar hate nela. A velha é maluca. Eu acho que não é uma boa ideia, né, ter o mesmo nome de um outro podcast. Claro que assim, não. Talvez seja legal mudar, né, enfim. Mas, Mas, gente, a criação desse podcast, ela já foi feita pensando nisso. Porque, porra, tá, Vênus é o planeta do amor, né, simboliza as mulheres, simboliza as mulheres, Vênus... Como é? As mulheres são de Vênus e os homens são de Marte, uma coisa do tipo também, que se dane. Mas, poxa, se já tem um que é muito consolidado, você vai abrir um podcast do mesmo nome, sabe? É a mesma coisa de pegar e abrir um podcast, é Noia Minha Talks, sabe? E começar a convidar as pessoas para participarem do É Noia Minha e as pessoas acharem que elas vão ser entrevistadas pela Camila Frender, né? E na verdade elas vêm para onde? Andrei falando, não é? Ah, não, gente, não dá para fazer isso não, pelo amor de Deus. tô falando isso só pra não virar uma coisa que a gente jogue hate, né? Essa não é a minha intenção. A minha intenção é explicar o que aconteceu, né? E que enganos acontecem. Todo mundo tá sujeito a isso. E às vezes Gente, chega isso lá é e uma não é. filha da putagem de uma tal Eu forma. vou chamar pra fazer collab comigo, falando, vem no flow, galera. Eu vou chamar... Eu vou chamar aqui de Lorelive também. Pô, amiga, não vai vir ninguém. Vai perder patrocinador, coitada, né? Vai chamar de Lorelai e vai perder patrocinador. Gente, Ô, amiga, não faz eu fiquei isso. chocada com isso, tá? E a Camila Como que isso falou, não viralizou, que eles criaram um podcast assim? Criaram um podcast chamado Venus E Talks. quem que apresenta? Não sei. Ai, como elas... Ai, senhor. Enfim, esse é o resumo dessa treta, tá bom? Agora nós vamos reagir juntos aos cortes desse podcast que o pessoal fez. E eu já quero adiantar uma coisa. Tô aqui, ó, rezando. Tudo que eu vi de corte sobre esse podcast com a Camila Frender foi, assim, uma imensa dor, sabe? Foi um pouquinho, assim, de vergonha alheia, um pouquinho de vontade de fugir, a vontade de ser um avestruz, colocar minha cabeça na terra, sabe? Enfiar minha cabeça na terra. Tudo de ruim passou. Eu não sei você, mas depois que os meninos do Diva Depressão, junto com a Lorelai, eles começaram a fazer o Reagindo a Vergonhas Alheia, eu consegui dar um nome a esse sentimento, que é você ter vergonha alheia das coisas que acontecem pelo mundo. E, gente, esse podcast é extremamente vergonha alheia. Então vamos agora seguir para poder assistir ele, porque vocês vão saber das tristezas que eu estou falando. Gente, você acha que isso aqui é IA, que é inteligência artificial? Não é inteligência artificial isso. Essa outra mulher, ela deixava silêncios constrangedores. Como eu falei pra vocês, a mulher é bolsominion, a mulher tudo de errado, e ela fazia umas perguntas assim que são muito contra ao que a Camila prega, ao que a Camila acredita, como assim, um monte de coisa, gente, é terrível, sabe, coisas assim, a mulher é bolsominion, vocês já entendeu também, não vou ficar aqui falando 1000 vezes não, tá? Mas ó... Vinda, obrigada pelo convite, eu que adorei estar aqui. Vinda, obrigada pelo convite, eu que adorei estar aqui. Vinda, A bicha não sabia nem onde ela tava. Ó, a Camila Render. Vigiar e orar é real, pra não perder o réu primário. Tá bom. Vigiar e orar é real, pra não perder o réu primário. Tá bom. Vigiar Gente, e orar é real.
Sério. Ai, isso dá até umas coisas assim, né? Gente, isso tudo, eu vou deixar o link aqui também, porque às vezes você pode ter curiosidade de assistir esse podcast inteiro aí da Mulher do Vênus, mas esses pequenos cortes aqui que a gente tá vendo, esses pequenos cortes, eles são do comecinho. É o começo do podcast, não deu tempo, né? E já tinha um monte de vergonha alheia. Ó, só escuta esse. Às vezes é mais fácil amar o próximo que tá longe do que o próximo que tá próximo. Pode ser. Trânsito pra mim. Mas às vezes é mais fácil amar o próximo que tá longe do que o próximo que tá próximo. Pode ser. Trânsito pra mim. Gente, isso aqui, tá longe. Ela soltou um comentário de que ela não gosta de trânsito. Aí ela faz uma encenação, assim, de como ela age no trânsito, quando ela sai de casa e ela tem que buzinar e não sei o quê. E, sabe, é umas coisas, assim, muito nonsense, sabe? Muito nonsense. Mas, ai, socorro. Ó, aí, em seguida, ó, esses cortes, eles estão... Por isso que chama corte. Se não se chamasse corte, não seria corte. Mas, ó, nem os maiores roteiristas do mundo teriam esse timing. Amar o próximo que tá próximo, pra mim é desafiador. Mas você fica longe daqui? Não. Ah, então mas não. Já... Ai, gente, sério. Vamos lá, vamos continuar. Eu acho que esse é um dos piores. É um dos piores cortes desse podcast. É muito vergonhoso assistir isso e ouvir ela falando pela primeira vez. Já não é a primeira vez que eu assisto isso, então já tô um pouco mais calejado. Porém, gente, a Camila Frender fala assim: porque eu não me levo muito a sério, isso, aquilo, não sei o que. Daí ela fala assim, eu também não, né? Eu brinco e tal. E daí ela vai contar uma história do dia que ela tava com o marido dela. Era casada, tava deitada, meu marido abraçado assim em mim. Ele falou, Rê, eu tô no paraíso. Eu de olho fechado, falei, não, amor, aqui é Vila Nova Conceição. Paraíso é no fim da Paulista. Cara, ele me deu um empurrão assim, ele falou, você nem abriu o olho. Você não se dignou a olhar pra mim, você já tá tirando uma com a minha cara. Como assim? Eu falei, não, amor, aqui não é paraíso. O paraíso é no outro lugar, depois da Vila Mariana. Tipo, oi? Tá bom, que bom. Pra mim sai muito natural essa de dar a risada. Sempre tem aquela amiga que ela acha que ela é muito engraçada. É que ela faz todo mundo rir, né? E se às vezes você não tem uma amiga dessa, às vezes é você mesmo, tá, Andrei? Tudo dela é engraçada, ela não consegue calar a boca, sabe? Né? Então, acho que esses momentos assim servem pra gente olhar um pouquinho pra dentro, sabe? Agora eu quero ser seu coaching. Olhar um pouquinho pra dentro. Meu, segura a bola, baixa um pouco, tá bom? Acho que não saca a ironia. Vários, né? Tem gente que não saca a ironia também, né? A cara da mulher, a cara dela. Ai não, gente, socorro. Gente, são inúmeros cortes e é um mais vergonha alheia do que o outro. Mas vale a pena. Vou deixar a thread aqui do Twitter também aqui embaixo, né? Porque a pessoa teve o trabalho de cortar pedacinho por pedacinho para montar uma thread. Então a gente também tem que dar o devido valor para a pessoa. Mas é isso. Julho mal acabou, agosto mal começou e a gente já tá vivendo a loucura que tá 2025. Então se você curtiu esse vídeo, se você gostou, né, desse react aqui, deixa seu like, se inscreve no canal, porque é muito importante para eu conseguir realizar esse meu sonho. Tô aí com uma meta de 450 inscritos até dia 31 de agosto. Vamos ver se a gente consegue bater essa meta, tá bom? Então, muito obrigado por ter assistido e até mais!